Ações americanas agora poderão ser compradas dentro da blockchain de Ethereum nas principais exchanges. Bitcoin foi lá, beliscou os 112.200, liquidou uma galera e está voltando, tentando ir aos 109 mil. Isso a gente vai ver junto com várias outras notícias, como a nova campanha da blockchain da Linea Ignition. Eu vou mostrar para vocês como eu estou farmando ela e também muita coisa aí que a gente vai ver, análise de altcoins, etc. no vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vindo, esteja inscrito no canal, porque aqui quem se inscreve no canal recebe as bênçãos de Deus, justamente porque para poder ser abençoado na questão financeira, você necessita ter uma ação. E essa ação é adquirir conhecimento. A partir do momento que você começa a buscar conhecimento, você tem uma verdadeira possibilidade de abrir em oração para que Deus possa te abençoar nessa parte financeira. Agora, sem brincadeira, falando realmente sério, é assim que funciona. Você tem que não só orar, mas além de orar e pedir aquilo que você está buscando atingir, é necessário você ter uma ação. Por isso que eu brinco a história, se inscreva aqui que você vai ser abençoado, não sei o quê. Não é que Deus vai abençoar porque você está inscrito aqui, não. Mas ao inscrever-se para aprender mais, você está dizendo a Deus que quer mais conhecimento porque você quer receber o dinheiro que te pertence, que está aí na rua, basta só ele ir para o seu bolso. Então isso é algo que você tem que focar, beleza? Então tá bom, agora voltando aí, já está escrito? Voltando agora rapidamente aí para o nosso videozinho. Olha só, eu venho anunciando, Ondo Finance está colocando aí as... Deixa eu aumentar um pouquinho que minha cabeça aqui tá fora de quadro, né? Pronto. Ondo Finance vem anunciando aí que está tokenizando ações agora da Bolsa de Valores de Nova York. Eles lançaram aí 10 ativos e disseram que mais de 100 ativos já estão disponíveis e centenas a caminho. Você imagina, muita gente que mora no Brasil tem a dificuldade de comprar ações americanas. Eu tenho que abrir uma conta na Avenue, ou então a Nomad tem não sei o que, tal. Inclusive eu vou deixar aí o link da Nomad, caso você queira abrir a sua conta na Nomad também para comprar dólar e ações americanas. Eles têm aí, eu vou deixar o link aí embaixo. Mas o que a gente consegue enxergar é que hoje essa tokenização, cara, vai chegar a todos os níveis. E dessa forma que a Ondo está fazendo, com todo o respaldo que a Ondo tem com relação à finança, porque o grande problema é justamente isso, liquidez. Liquidez. E eles dizem que vai ter liquidez das finanças tradicionais. Isso é muito importante. Olha quantos locais aonde eles estão. Eles começaram a colocar agora na rede de Ethereum, então claro, tá mais caro para poder você conseguir comprar, mas o objetivo deles, se você compra em uma exchange não tem problema, mas se você quer levar para sua carteira na rede de Ethereum, você vai ter que pagar as taxas de transação dentro da rede de Ethereum, que normalmente é mais cara do que as blockchains tradicionais, mas pelo que eles estão falando, eles irão ter aí em outras blockchains, o que vai facilitar muito a usabilidade, ou pelo menos você diversificar a sua carteira tendo ações americanas de alta qualidade. A gente já mostrou como fazer pool de liquidez com ações americanas, só que tokenizadas pela, acho que é X alguma coisa aí, eu já esqueci o nome da empresa, X Shares, alguma coisa assim, e só que muita gente ficava com medo da liquidez. A Ondo entrando nessa situação, cara, mel na chupeta para poder a galera investir em ações americanas aí. Linea Ignition, a nova campanha da Linea, lembrando que o airdrop, o TGE, será agora dia 10 de setembro para poder você fazer o claim das suas linhas. Lá no outro canal secundário, onde a gente fala de airdrop tudo, eu falei especificamente como você vê a sua alocação, inclusive tem link na descrição do outro canal, você pode entrar lá, ver o vídeo, aproveita, inscreva-se lá, que a gente traz muitos airdrops lá, e dessa forma a gente tem aí uma possibilidade enorme de ganhar mais linha, porque eles vão colocar aí um absurdo de dinheiro, eu acho que são cerca de
100 milhões, eu acho, 1 milhão. Deixa eu ver onde é que eu vi aqui as informações de quanto eles vão... O objetivo deles, né? Eles querem atingir mais de 1 bilhão e eles querem distribuir 1 bilhão de tokens linha. Atualmente, isso seria cerca de 20 a 30 milhões, né? O token está em 3 centavos mais ou menos. Então, isso daria aproximadamente aí mais de 20, 30 milhões de dólares em tokens linha. O importante é 1 bilhão de tokens linhas que será distribuído nas principais DEX que já estão aderindo a esse programa da linha. Aave, a Euler e a EtherX. A Aave, a gente colocou aqui uma estratégia, por exemplo, eles explicam aqui qual protocolo e o que você deve fazer para poder estar ganhando, por exemplo, aqui, ó, supply na Aave USDC na linha, ou seja, na blockchain da linha. Você coloca e você vai ganhar a recompensa. Eu vou dar mais detalhes lá no outro canal que a gente trata específico. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Por enquanto, eu estou utilizando a pool de Ethereum com dólar aqui na EtherX. Já está aqui atrás da minha cabeçola o nome ou seja, que eu estou ganhando parte do Ignition Program e estou colocando supply de Ethereum aqui e dólar na Aave. Lembrando que esse é o site onde você vai fazer claim das recompensas e eles vão atualizando toda semana aqui, ok? Simbora, que a gente tem muita coisa para falar. Olha só, eu já trouxe esse projeto aqui, ele é construído dentro da Ledger XRP aí, né, da XRP Ledger, é o DEX XRP, é a primeira DEX construído para a Ledger, e eu estava olhando aqui, tem uma matéria na Forbes aí, que você pode ler, que explica a importância que as DEX estão trazendo, que são as exchanges descentralizadas, estão trazendo para o ecossistema cripto. E aqui ele oferece que a XRP Ledger oferece uma base muito diferente de negociação. A Ripple, a empresa por trás dessa blockchain, que a XRP Ledger é aonde funcionam as transações da cripto XRP, e eles explicam que a construção dentro dessa nova blockchain, por exemplo, né, de velocidade, de preço, que é super barato você negociar dentro da XRP. E aí eles dizem aqui, ó, a velocidade e custo por si só não bastam, porque ela é rápida e barata. Só que a DEX XRP, ela reside em seu modelo híbrido. Em vez de escolher entre o marcador de mercado automatizado, né, que é o Automated Market Maker, e o livro de ordens, ele oferece simplicidade e acessibilidade para os traders de varejo, enquanto o livro de ordem oferece suporte a estratégias de negociação. Então, a DEX XRP, que eu já trouxe vídeo aqui no canal mostrando, falando sobre o que eles querem trazer, eles estão ainda em lançamento e eu estou de olho nesse lançamento, porque vai ser a primeira DEX dentro da XRP, construída sobre a XRP Ledger, para poder a galera usar taxas baixas, modos de negociação dupla, ordens avançadas, roteamento inteligente de liquidez, que ele vai pegar a liquidez que você vai depositar, por exemplo, na plataforma e buscar melhores oportunidades. Cara, hoje em dia, o mercado de finanças descentralizadas está revolucionando e ainda estamos nascendo. Esse mercado de finanças descentralizada está entrando no 5º ano apenas, no 5º ano. Então a gente tem muita coisa para fazer dentro desse mercado e tirar proveito dele. Do mesmo jeito que a gente ganha aqui 107% colocando dólar e Ethereum e ainda ganha um incentivo da linha, ou dólar com dólar e eu estou ganhando 12% aqui de APR, cara, com esses ganhos a gente vai ter aqui, principalmente para você que usa a XRP e quer usar todo a blockchain, o ecossistema que a XRP vai trazer. Impulsionando, ó, tá vendo? Impulsionado pelo XRP Ledger. Então, tá show de bola aí. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser conhecer mais o projeto. Vamos lá. A gente tem aí a Banter Bubbles aí, vendo um top
de oportunidade na WLFI. Cara, quem shortou isso aqui se deu muito bem. Se deu muito bem. Cara, eu vou dizer pela terceira vez. Se deu muito bem quem shortou isso aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. 42% de short e nem precisou alavancar. Cara, às vezes o mercado dá oportunidades na nossa cara, assim, dando 2 tapas, assim, ó. Pá, pá, pá. O cara não precisava nem alavancar, pô. Você não precisava nem alavancar. Sei lá, você pegava, quer ver, ó, vou abrir aqui. Deixa eu ver se dá pra gente abrir aqui, ó. Rapidinho aqui. Ó, você pegava aqui. Aqui também foi outra oportunidade, a PIF, ó. Olha a oportunidade que a PIF deu do cara entrar em um shortzinho aí, ó. 7% rapidinho, você não precisava nem alavancar, já ganhava dinheiro. E se você alavanca 2, 3 vezes que não corre tanto risco, você tem toda essa possibilidade de estar surfando uma alta incrível. Agora tu imagina WLFI. Imagina tu ter shortado 5x essa belezura aqui, ó. Olha, imagina tu ter shortado 5x essa belezura aqui, ó. Ó para isso, ó. 21% agora e chegou a 24% sem alavancagem. O cara botou, sei lá, $100 sem alavancagem para não correr risco em um short, hoje tem 20% de lucro. Então o mercado às vezes dá tapa na nossa cara, mostrando as oportunidades aí. No mercado de ações, Google segue aí em alta, cara, segue em alta as ações aí da Google. Deixa eu ver se tem mais alguma ação que eu conheça assim importante. McDonald's, rapidinho. CAT, ó, aquela de trator, de não sei o que. Tá, equipamentos de segurança, tudo tá caindo aí. Nvidia segue caindo aí. Mercado Livre aí segue caindo. Tesla segue caindo aí. Inclusive, deixa eu olhar rapidinho aqui a minha pool de liquidez que eu tô usando Tesla e dólar aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui como é que está aí rapidinho aqui. Ver se eu tenho essa minha pool aqui. Eu teria que mudar a carteira aqui, cara. Não, acho que ele vai abrir aí a carteira. Não. Eu tenho que mudar a carteira. Nem dá para eu... Depois eu faço, que nem dá para eu fazer isso agora. Eu teria que mudar a carteira, eu tenho que conectar tudo para ver a minha pool. Mas eu acho que talvez dê para ver na Orca a outra pool que eu tenho, só que é com eu acho que é com Nvidia. Será que é com Nvidia a da Orca? Deixa eu ver aqui. Segura aí que eu vou fazer a coisa completa e mostrar para vocês aí, ok? Daqui a pouco estou entrando na análise do Bitcoin, beleza, gente? Pra gente ver aí. Pronto. Deixa eu ver se eu tô com a da Nvidia aqui nesse meu portfólio. Que isso é bom, porque você é quase como você ganhar dividendos diário, entendeu? Você não participa dos dividendos liberados pela empresa, mas você ganha rendimento, ó. Aqui, ó, Nvidia e dólar. Eu tô ganhando 5% a cada 30 dias. $7 a cada 30 dias aqui dentro, ó, de Nvidia com dólar aqui, ó. Essa poolzinha aqui. Eu botei pouco, 180 e pouco. Você imagina se aqui tem 1.800. Eu estaria ganhando 70 conto por mês aqui, ó. Nessa pool de Nvidia com dólar. E aí, deixa eu ver o da Meteora, que é a minha pool com Tesla. Ela estava fora do range. Deixa eu ver se voltou, mas já me rendeu bastante, viu? A poolzinha de Tesla, ela tá fora do range, mas já me rendeu 55 doleta aqui, ó. Depois eu vou refazer, tá um pouquinho fora do range só. Depois eu vou refazer para poder continuar coletando aí taxa. É como se eu estivesse ganhando dividendo da Tesla diariamente, ok? Então, para mim, vale muito, muito a pena. Lembra que eu mostrei isso aqui ontem para vocês? Que existia uma quantidade de liquidez nos 112.200, 112.400. O mercado foi lá ontem, buscou. Ele fez exatamente a linha que a gente traçou aqui para o Bitcoin, né? Ele fez exatamente a linha
que nós havíamos projetado 2 cenários aqui e ele fez exatamente, até agora, ele está respeitando o cenário vermelho aqui, que é o cenário 2, que é o cenário da possibilidade de busca dessa região aqui. Agora presta atenção comigo. Qual é a zona que você vai ficar de olho aqui? Como teremos garantia de que ele vai vir buscar essa região? Essa zona aqui, dos 108.800, e eu vou colocar outra linha, e outra linha aqui no 109.600, essa zona que vocês estão vendo na tela é a zona importante de decisão do Bitcoin. Por quê? Porque ele pode cair aqui, segurar nessa região, e aí ele vai fazer fundo aqui, gente. Deixa eu colocar no gráfico de 3 dias. Aí ele vai fazer fundo. Gráfico diário é melhor. 12 horas. 12 horas aqui. Vou pegar um gráfico mais limpo. Pronto. Aqui, ó. Quando a gente olha, atualmente, o comportamento do mercado tem sido... Ele fez o topo, né? Aí um topo mais baixo, um topo um pouquinho mais baixo. Topo um pouquinho mais baixo que o topo anterior significa possibilidade de início de reversão. Do mesmo jeito que o fundo, ó. Fundo quase igual a esse fundo. Esse aqui mais para... pronto. O que é que a gente precisa agora? Que este fundo aqui do Bitcoin, ok? Que este fundo do Bitcoin aqui seja acima deste fundo. Se ele fechar um fundo, mesmo que seja naquela região que eu mencionei, dos 108 e pouco aqui, e começar a subir, cara, ele já começa a desenhar o cenário verde. Por quê? Porque ele começa a fazer um fundo menor que o fundo anterior e provavelmente ele iria romper os 112.500 fazendo um topo maior do que esse topo aqui anterior. E aí, quando isso acontece, nós começamos a enxergar a volta da tendência de alta. Por isso que nesse período que nós estamos, próximo do final do ciclo de mercado, né? Estamos bem próximo do final de ciclo de mercado, a gente tem que ficar de olho que praticamente agora a gente tem poucas semanas para isso acontecer. Poucas semanas. Poderia falar aí em torno de 6 a 8 semanas para tomar uma decisão de mercado de topo histórico. E, cara, qualquer movimento agora, nós teremos que olhar candle a candle, sem exagero, candle a candle. Ethereum segue se comportando muito bem, indo em direção ao topo também dele aqui, ok? Deixa eu tirar aqui para a gente olhar agora. Ethereum segue indo muito bem, ainda se comportando e mantendo a sua possibilidade de alta. Vou jogar agora gráfico de 12 horas aqui para a gente seguir acompanhando, ok? Qual é a resistência do Ethereum que nós temos agora? Os 4.700 dólares aqui, ok? Eu ainda tenho ordens posicionadas nessa região dos 4.070, mas isso só vai ocorrer caso o Bitcoin venha buscar abaixo dos 107 mil dólares. Enquanto o Bitcoin não movimentar dessa forma, o Ethereum não vai buscar os 4 mil. E poderá ser que a gente comece a fazer aí uma reversão. Temos que olhar a mesma coisa aqui. Quando que a gente começa a ficar tranquilo? Primeiro, o Ethereum tem que segurar aí acima desta zona aqui dos 4.395 e o Ethereum tem que romper esta região aqui, 4.500. Ethereum rompendo e ficando acima dessa região, a possibilidade do novo topo histórico, cara, é muito real. A probabilidade eu poderia falar que é de 90% dele romper o topo histórico desde que ele se mantenha acima dos 4.500 dólares. E claro, se ele perde os 4 mil
250 aqui, esta região aqui, se por um acaso ele perde essa região e fica abaixo dessa região, a probabilidade de 90% é ele vir para a zona do porquinho buchudo, que é abaixo dos 4.070, e a gente pode comprar Ethereum mais barato, tá bom? Para que vocês fiquem ligados aí. Polygon segue aí fazendo a acumulação dela durante nessa região, mas enquanto ela se mantiver acima de 26 centavos, tá bom, dá tranquilo para surfar ainda uma altazinha na Polygon em busca dos 50 centavos. Solana tá também em uma possibilidade, em um movimento gráfico aqui muito bom, quase uma bandeira de alta a gente vê se formando aqui na Solana, ok? A gente vê aqui no curto prazo, né? No curto prazo, a gente vê praticamente uma bandeira de alta sendo formada aqui na Solana, em cima, praticamente em cima dessa resistência dos 220 aqui, cara. Então, olho na Solana, que tá também muito bem agora. Enquanto ela não perder a região dos 180 aqui, tá tranquilo, tá de boa. Se ela vier para essa região, cara, é compra, sem nem pensar duas vezes. E acima dos 222, cara, é probabilidade de 80% dela ir buscar o topo histórico mais uma vez, ok? A Solana. Link segue naquela zona, segue abaixo dos 23,70, né? Segue abaixo dessa região, mas o suporte da Fibo de 0,38 aqui nos 22,50 segurou de boa, e enquanto ela estiver acima desse valor, estamos safe, estamos em busca aí dos 50 dólares na Chainlink. Vamos olhar a Sui, que também está se comportando muito bem aí, né? Ela está com possibilidade de fazer a mesma coisa que o Bitcoin, que é o fundo, mas para isso ela tem que estar acima dessa linhazinha amarelinha aqui de 3 dólares e 53. Ela caiu, perdeu essa LTA de suporte aqui, retestou como resistência, isso não é bom, precisamos que ela rompa essa região dessa LTA, que agora é uma LTA de resistência, passou de suporte para resistência, para poder a gente seguir com a entrada. Enquanto ela estiver nessa zonazinha que ela está agora, ela está dando uma oportunidade de me compre papai, ok? Me compre papai. É o que ela está dando oportunidade aí para a gente, ok? E aí, um indicador que nos mostra que realmente ainda não chegamos no topo, ainda temos muito caminho para chegar no topo aqui. Normalmente, quando chega no topo aqui, o P-Cycle, ele cruza as duas médias, né? Aqui, a média rosa com essa média azul, ele tem cruzado e aí ele informa que bateu o topo e ele, por enquanto, ele ainda não cruzou. Ele está até bem distante, ele está quase como se estivéssemos aqui em setembro de 2020, um ano atrasado, só que pode ser que dessa vez ele não cruze mais e a gente tenha que estar amargando aí o máximo uma proximidade entre essas médias e não mais um cruzamento. Gente, estamos chegando aí no final do vídeo, depois eu vou fazer um vídeo sobre a Merkle. A Merkle está dando muita... É uma plataforma que dá incentivo para quem usa DeFi. E olha só, eu já ganhei aqui na ZK-Sync 477 dólares extra. Já ganhei no Ethereum mais 27 dólares e tem muita oportunidade dando aqui na Merkle. Isso não é patrocínio, não é nada, é só uma oportunidade que muitas vezes você está usando uma pool de liquidez ou agregando liquidez em um protocolo e além de estar ganhando dinheiro naquele protocolo, você ainda está ganhando um extra. Aqueles quase 500 dólares que eu ganhei na ZK de prêmio foi porque eu coloquei o meu airdrop de ZK dentro da Uniswap, junto com o Ethereum, e seguiu farmando. Enquanto isso, eu ganhei aquele incentivo lá pra gente. Então, obrigado, Deus abençoe a todos. Top quinta-feira, a gente se vê no próximo vídeo.